Bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso lugar de meditação, no nosso lugar, no nosso tempo de parada semanal. Vamos iniciando esse encontro colocando numa posição de atenção plena, confortável, observando bem como está o seu corpo. Então nós vamos começando pelo corpo. A coluna reta, a inspiração e a expiração serena, tranquila, sem pressa. Então inspira, expira e faz uma pequena pausa. E vá dedicando esse tempo a estar presente aqui e agora, a estar presente com seu ser interno. Novamente inspirando, expirando, faça leves movimentos no seu corpo, começando pelos pés, as pernas. Ao inspirar, procure movimentar todo o seu tórax, abdômen e soltando o ar devagar, lentamente. E faz a pequena pausa e observa o que acontece em seu corpo e em sua mente. Dedicando cada momento, agradecendo por esse momento, agradecendo, pela oportunidade que temos de estar aqui, sempre buscando esse autoconhecimento. E por tabela nós vamos também contribuindo com o campo do psiquismo universal, do qual nós participamos, trazendo mais paz, mais serenidade, mais equilíbrio para o mundo, para nossas relações, para a nossa saúde física, mental. Ao toque do sino, se você quiser fazer uma pequena pausa no seu equipamento e permanecer no seu tempo de silenciamento, você faz essa pausa e depois prossegue nesse encontro que nós estamos partilhando aqui hoje. Eu gostaria que você ouvisse cada frase que eu vou colocando aqui, cada pensamento de reflexão a respeito desse tema que eu trago aqui hoje, relacionado à nossa mente, que é, em suma, um dos grandes objetivos da meditação, é entender como nossa mente opera, como os pensamentos, as emoções, os sentimentos surgem, e depois como que eles desaparecem. Então todo esse movimento da mente é um dos objetivos da meditação. Se é que a gente pode falar que a meditação tenha um objetivo. Mas essa é um método que nos ajuda a estar usando a meditação como uma forma de autoconhecimento e de perceber o que acontece com a gente. Então veja cada frase, e cada frase você vai buscando entender se
aquilo que é dito tem alguma relação com você e em que aspecto que essa relação, né, se estabelece. Fato é que a nossa mente, a mente ego, ela opera sempre procurando algo para se ocupar. É interessante ver que a mente é isso, né? A função da mente em toda a sua elaboração psíquica, ao longo da evolução psíquica, do psiquismo e do próprio cérebro, ela vai se ocupando com alguma coisa. Uma mente totalmente vazia, que é um dos objetivos também de trabalhar na meditação, ela é muito difícil, porque alguma coisa está vazia e de repente preenche novamente com algum sentimento, algum pensamento. E qualquer coisa que acontece externamente, um som, alguma coisa que a gente ouve, que lê, ou que há alguma imagem, né, que surge diante da gente, surge um pensamento associado àquilo, e a mente começa a fazer uma operação intensa em torno daquele evento que aparece. Então é isso, a mente está sempre procurando algo para se ocupar. Mesmo quando a gente tenta esvaziar a mente, que é algo um pouco complicado de ser entendido, a mente se ocupa novamente. Né? Ela ocupa novamente com algum tipo de pensamento, mesmo que seja pensamento sobre o modo de esvaziar a mente, ou de deixar a mente vazia, né, mais livre. Então ela está sempre ocupando com algum tipo de pensamento operacional. Essa mente ego, ela fica buscando algo quando ela não está ocupada com alguma atividade já pré-definida. Então, geralmente, são coisas, e aí que está a grande questão, né? Muitas vezes ela se ocupa com coisas que não são assim, positivas, agradáveis, né? Fica voltando para o passado, tendo lembranças, desejos, raiva, às vezes, rememorando situações, ou então para o futuro, com medos, né? Tendo medo das coisas, sentindo os perigos, ou criando intrigas. É mais ou menos um modo operacional da mente. Raramente, né, a pessoa consegue direcionar essa mente ego para algo positivo, né, para algo bom, agradável. Já que a mente opera, que ela atua, que ela funciona o tempo todo, então que a gente consiga então direcionar para coisas que são valiosas para a gente. É mais ou menos isso que acontece, né? E a pergunta é essa: como que você percebe isso? Como que você lida com esses aspectos relacionados a essa questão, né, da mente operacional? Então essa é a pergunta, né? Se você observa isso, como que você lida com essas questões? Essa é a ideia, né? Você consegue perceber esse movimento? Você consegue acompanhar o que surge e os caminhos que vão sendo tomados, né, por essa mente? Então, à medida que você puder, vai parando e verificando como que isso acontece. É possível também reduzir o ritmo, esse ritmo muitas vezes intenso de operações da mente. Talvez num intervalo de 60 segundos, nós temos aí 10 tipos de pensamentos diferentes. Vem um pensamento, vem outro, passa outro. Então essa questão, a nossa mente fica realmente muito cansativa para a gente. E às vezes a gente nem nota que isso está acontecendo. Então observar o que está acontecendo internamente é a grande forma de perceber isso. E perguntar qual que é a realidade dessas questões.
O que realmente está acontecendo? Muitas vezes é o corpo que está tomando a cena, um incômodo. A gente tenta parar e para meditar, para ver alguma coisa, mas surge, coça alguma coisa, uma dor, né, um incômodo no corpo. Então o corpo às vezes começa a tomar a cena, quando não, realmente o corpo tem algo mesmo a nos dizer, né? Mas se você respira, você pode colocar um valor menos intenso nesses aspectos físicos, né? Você respira, percebe aquela região do corpo e aquilo ali fica um pouco mais tranquilo. Observe um pouco como que isso está agora acontecendo com você, relacionado a essa questão que eu falei do corpo. E muitas vezes existem também expectativas no nosso dia a dia. Às vezes pequenas expectativas com o que pode acontecer, o que vai acontecer em seguida, como que nós podemos lidar com tal e tal situação que a gente vai deparar, o que tem que ser feito, o que eu quero ou não quero fazer. Então tudo isso vão gerando, faz esse movimento da mente tornar muitas vezes cansativo para a gente. Às vezes, em certas situações, quase um sofrimento. Então, para onde a mente-ego está nos conduzindo? E muitas vezes são situações artificialmente criadas. Essa que é uma questão interessante de ser observada. Porque nem sempre está tratando realmente de uma realidade tão forte. É um amontoado de processos mentais acontecendo ali. Diante, muitas vezes, como é o funcionamento da mente-ego, né, de impulsos externos ou internos que vão conduzindo aquilo. Tem um ditado que as pessoas falam que mente vazia é a oficina do diabo. Não, eu diria o seguinte, não é a mente vazia, porque a mente vazia seria muito bom, né, o vazio como silêncio. Na verdade, a mente caótica é a oficina do diabo. A mente vazia pode ser um paraíso, né? Mas como que essas questões são tão difíceis de serem cuidadas por nós, né? O fato é que nós temos uma batalha mental, muitas vezes constante. E o que a gente pode fazer? Talvez primeiro observar que nossas visões podem estar muito confusas. Né? A gente pode parar, né, e imaginar situações, né, que a gente está vivendo. Então a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Então tente parar e verificar se você está tendo situações, imaginando situações ideais ou ilusórias, ou inclusive situações não reais. Por quê? Porque a mente ego quer encontrar saída para situações que ela mesma está criando. Então é um processo contínuo, né? Como a gente usa na nossa terminologia, o cachorro correndo atrás do rabo. Aquela imagem que muitas vezes é colocada. Porém, então aí que está o caso, essas situações são criações da mente ego. E como então que esta nossa mente ego lida com os fatos que aparecem ou como lida com imagens internas? Porque muitas vezes nem tem fatores externos acontecendo, a gente tenta retirar o máximo de impulsos externos captados pelos sentidos, mas internamente surge uma grande quantidade de imagens, né? Pensamentos, sentimentos, e ali nós ficamos num emaranhado de coisas, e a gente parece que não tem saída, muitas vezes. Algo que estava pedindo para falar, né, para se manifestar. Então, o que está na base de cada pensamento? Muitas vezes é relembrar
que são nossos medos, desejos, apegos, traumas, e aqui é uma grande questão, algo que ficou mal, não bem resolvido, ou que volta de forma intensa, e a gente não dá conta de lidar com aquilo. Se entendermos como nossa mente ego opera, e como isso atua, né, como isso atua no nosso psiquismo, as coisas começam a se reorganizar. Então a mente se agita na superfície, essa imagem é interessante. A mente se agita na superfície porque não consegue ver o que está lá no fundo dela. Ou seja, como está o nosso campo psi, né, o nosso campo do psiquismo, como está o campo do psiquismo do qual nós participamos, que é mais amplo do que a nossa mente individual, né, do coletivo, do nosso, talvez do lugar que a gente trabalha, o familiar, e mais do que isso, né, talvez do nosso país e do planeta de uma maneira geral. Então a mente se agita na superfície porque não consegue perceber o que está acontecendo lá no fundo, provocando essa agitação. Então tudo é como é. Essa é a questão que a gente precisa primeiramente entender. Nós não vamos mudar tudo. Também aí você fala, mas o mundo é isso, é aquilo, as demandas. Não, nós não vamos mudar isso. Nós vamos mudar a forma de relacionar com isso. Então tudo é como é. Mudando o modo de olhar e reorganizando internamente o nosso campo psi, o mundo fica mais leve. Então nossa mente começa a se reestruturar, a se reorganizar, a sair do caos que muitas vezes a gente fica submetido a ele. A mente eu aí começa a entrar em cena, começa a perceber como é esse movimento, como são esses processos contínuos acontecendo. Então, não é que ela interrompe em si, mas ela começa a fazer uma análise crítica, uma percepção daquilo que está passando. Essa que é a estratégia da própria meditação, a importância de parar, porque também se a gente não para, se a gente está ali só correndo, o que está acontecendo? As coisas vão sendo atropeladas, a gente vai levando. Em um certo momento aquilo vai estourar no nosso corpo, vai estourar nas nossas relações, porque estava tudo represado. Então a realidade, né, o corpo, os objetos, as pessoas, as situações estão aí. Então a gente para, de vez em quando, observa, respira, aqui e agora, né? Volta para o momento presente e percebe o que está acontecendo. Então nós percebemos que nós existimos para além de todas essas coisas, elas estão ali acontecendo de certa maneira, mas nós não temos necessariamente de estar misturado com elas de alguma maneira. Percebemos, sentimos, paramos. E é isso, né? A gente lidando com aquilo que acontece com a gente, seja o que for, seja corporalmente, seja no nosso estado mental. Fato é que nós não podemos deixar também nos paralisar, né, diante do que aparece. Também não é por aí. Nós temos de continuar seguindo o nosso caminho. Então aí nós fazemos nossas escolhas. Além da escolha de perceber, nós temos de continuar a seguir, fazer as coisas que aparecem. Seguir a vida. Sabendo que cada escolha tem seus riscos. Então isso reduz a nossa ansiedade. Reduz muito essa nossa sensação de perigo iminente. As coisas têm seu ritmo. Então inicie o caminho observando o seu caminhar, mas continue caminhando. O seu propósito diante daquilo.
com atenção plena, aceitando o risco, tendo, inclusive, o acerto e o erro como parte desse processo. E aí a gente vai reavaliando e fazendo tomando uma posição fundamental, que é entregando, confiando no processo. Se o campo é um potencial do qual nós participamos, o campo do psiquismo. Se nós estamos alinhados com a serenidade, com a paz, com o equilíbrio, as coisas vão direcionando. Vamos confiar. Né? Lembrando, então, que é assim que as coisas movimentam. Então, paradoxalmente, tudo inicia com você parando, né, o corpo e a mente, nesse processo que a gente chama de meditação, e retomando novamente o movimento, percebendo o que passa, confiando, entregando. Então é essa a ideia que a gente traz aqui hoje. Pensando também que muitas vezes, né, nós paralisamos como se alguma coisa pudesse ser ameaçadora, pudesse estar errado, com algum medo que é natural. Mas quantas vezes, se você olhar a sua vida, eu olho a minha, quantas vezes alguma coisa que eventualmente parecia que estava indo para um caminho diferente, diria, né, não era o que estava que estava planejado, e tantas vezes isso acontece, era exatamente esse o caminho certo. Então a entrega, a sintonia e a entrega é fundamental nesse campo do psiquismo. Sintonizar com a luz, com os seres de luz, intencionar o que nós queremos fazer acontecer, mas sem apegos aos resultados, entregando. E atento aos sinais que vão aparecendo. Então nós vamos encerrando aqui hoje nosso encontro. Deixa essa reflexão, que ela não é minha, ela é uma reflexão que vem colocada principalmente pela visão do budismo, né, e de outras linhas da própria psicologia, e que a gente possa estar mais livre, mais plenos. Mas é fundamental que a gente pare de vez em quando e veja como nossa mente está operando para que a gente possa viver melhor.